Olá, eu sou o G. Jacob e este é o meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre citações indiretas, que são aquelas que a gente traz ideias, que a gente traz conceitos de trechos de livros, de trechos de artigos, enfim. Vem comigo que eu te explico melhor o que são as citações indiretas e te ensino também como fazer. Então, como eu estava falando, as citações indiretas são aquelas que a gente pega trechos de um artigo, de um livro, ou até do livro inteiro, do artigo inteiro, e essas ideias que a gente tem ao ler esses trechos, essas partes, ou o livro inteiro, a gente acaba trazendo para o nosso trabalho. Então, quando a gente traz qualquer ideia de um outro artigo, de um outro livro, a gente não pode esquecer de mencionar no nosso texto, de citar no nosso texto, que essa ideia surgiu de um outro livro que a gente leu, de um outro artigo que a gente leu, de uma página da internet que a gente viu. Então, quando eu faço isso, que eu leio alguma página da internet e trago algum conceito, alguma ideia, algum exemplo que eu tirei desse artigo, desse livro, dessa página da internet, eu preciso dizer direitinho de onde saiu essa minha ideia, de onde saiu esse meu conceito que me ajudou a escrever esse meu artigo, escrever esse meu parágrafo para esse meu artigo, para esse meu trabalho. Quando a gente esquece de fazer isso, a gente pode cometer o crime de plágio. E isso é muito perigoso, porque a gente pode tirar zero no nosso trabalho, a gente pode ter o nosso artigo reprovado também, né, na seleção do periódico científico, na avaliação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Tudo aquilo que a gente leu e de alguma forma trouxe a ideia para o nosso trabalho, a gente precisa deixar isso claro. A gente também, às vezes, lê um artigo, lê um pedaço de um livro, vê alguma coisa na internet e a gente coloca com as nossas palavras, certo? Isso não deixa de ser a nossa ideia sobre aquilo que a gente leu, né? A gente acabou dizendo a mesma coisa com outras palavras. Só que para a gente conseguir fazer isso, né, para que a gente conseguisse ter falado a mesma coisa com outras palavras, a gente teve que ler aquele artigo, aquele trecho daquele livro, aquela parte, para a gente conseguir escrever a mesma coisa. Ou seja, não foi a gente quem teve aquela ideia, né? A gente pegou, leu, modificou um pouco, mas a essência é a mesma. Então a gente precisa dar crédito ao autor original daquele trecho. Claro que no momento que tu faz uma citação indireta, que tu coloca as tuas palavras, aquilo lá foi tu quem disse. Só que a gente se baseou em outro autor. E a gente precisa deixar isso muito claro, porque a ideia não é nossa. Precisamos ser éticos, né? A gente precisa ter sempre esse cuidado de dizer de onde a gente tirou determinado assunto, de determinado trecho de livro, de determinada ideia. Então a gente sempre precisa deixar isso muito claro. Eu vou te mostrar agora no meu computador como fazer a citação indireta e deixar isso claro. Como a gente usa as normas da ABNT para fazer as citações indiretas, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui em vermelho eu sinalizei nesta cor só para que vocês possam perceber. Nós temos duas citações indiretas, que são aquelas que eu trouxe uma ideia ou que eu trouxe com as minhas palavras aquilo que um outro autor já disse antes, naquilo que eu me baseei.
Por exemplo, nesse trecho aqui, tá? Eu me baseei em Shu 2003. Só que eu usei as minhas palavras para escrever esse parágrafo. Então, com isso, eu vou utilizar, fazer a citação dessa forma. Eu estou mencionando aqui no comecinho que Shu definiu, por exemplo, a informação como isso, aquilo, utilizando as minhas palavras. Tá? E, portanto, eu deixei claro que, embora eu esteja dizendo isso, foi Shu, em 2003, quem falou primeiro, que é de onde eu trouxe a minha ideia, né, baseado no Shu. Foi ele quem disse, não com essas palavras foram minhas, mas foi ele que disse. Tá? Então eu deixei bem claro. Eu poderia muito bem fazer assim, ó. Informação é como um elemento característico, babá, e aqui no final dizer que foi baseado em Shu. Tá? Então, se eu não digo, com base em Shu 2003, aí, né, o texto, aí então eu coloco no finalzinho para mostrar que todo esse parágrafo aqui é do Shu 2003. Quando o autor é mencionado no texto, faz parte do texto, eu deixo o sobrenome do lado de fora do parênteses e coloco só o ano. Tá? Citações indiretas não vão página. É isso que diferencia assim, a estética de formatação da citação direta. Citação direta vai página, citação indireta não vai página. Tá? Caso eu utilizasse o outro jeito que eu acabei de mostrar aqui, que eu não coloco o nome do autor não faz parte do meu texto, no final, então, eu coloco entre parênteses o sobrenome em maiúsculo e o ano. Tá? Lembrando sempre que sempre eu posso ter até 3 autores mencionados, aí eu coloco sobrenome, ponto e vírgula, sobrenome. Sempre separo os sobrenomes por ponto e vírgula. E aí o último, como aqui, vai vírgula e o ano. Tá? Caso fosse mencionado no texto, como aqui no exemplo, eu colocaria assim, Shu e outros. Shu e outros. Tá? Definem, daí eu tenho que corrigir, né, a concordância. Tá? Aqui outro exemplo que eu trago também é a questão desse quadro. Eu vi que Shu, lá no artigo, no trabalho de 2003, fez um quadro. Eu achei esse quadro muito interessante, tá? É muito importante para o meu trabalho. Só que eu quero complementar. Eu quero colocar mais coisas, que foi o que aconteceu nesse meu caso, nesse meu trabalho. Eu complementei com mais coisas. Então, eu copiei o quadro dele e acrescentei as minhas coisas. Então, aqui na fonte, eu deixo claro que esse quadro foi criado por mim, né? Ou seja, elaborado pelo autor, mas com base em Shu 2003. Ou seja, eu tirei a ideia de lá, peguei algumas coisas e melhorei a ideia com os meus pontos de vistas, com os meus exemplos neste caso aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que a partir de agora não cometa mais o crime de plágio e saiba fazer as citações indiretas da forma correta, tá bom? Se você não é inscrito neste canal ainda, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like também, deixe seu comentário se você quiser fazer alguma pergunta para mim, eu vou tirar a dúvida, será um maior prazer, tá? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!